Fala, meu lindo! Minha linda! Oh, meu Deus, nem parece que é quase 11 horas da noite. Essa é a última mensagem da série Virando a Página. Mas fica tranquilo, nessas horas já tem uma mensagem nova sendo gerada e preparada para você. Afinal de contas, a gente não falha na missão. Toda segunda, às 5 horas da manhã, toda quinta, às 7 horas da manhã, e de segunda a sexta no SBT, às 7h30, tem uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E por falar em palavra, ela é incrível. Ela desconstrói a nossa expectativa equivocada sobre o tempo que passamos na espera para viver aquilo que Deus tem para nós. Essa sensação, às vezes, de abandono, ou de que Deus trabalha no nosso relógio e por isso está atrasado. Então, lindo, eu quero que você abra o seu coração para esta palavra. Só que antes eu vou te pedir uma coisa bem rapidinho. Viu? Ouviu? É o povo de Belo Horizonte que tá falando, uai. Curte o vídeo. Quando você dá um like pro vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, manda para mais gente, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Isso. E o último convite antes de ir para uma mensagem é sobre a nossa associação evangelística. Se você ainda não é parte, ainda não está vivendo com a gente o que Deus está fazendo, eu gostaria muito que você fizesse parte, ou como um voluntário, ou como um doador, ou como alguém que vai ser um instrumento de Deus, como o próximo evangelista da nossa nação. Então, lindo, se prepare, tem algo lindo acontecendo e em breve vocês todos vão saber. Mas agora, elimine distrações e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Me molhei todo. A sua Bíblia, por favor. Abra comigo num texto de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Eu vou ler para você. Ela ficou grávida no tempo certo. Viu, Letícia? Mamãe no tempo certo. Deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel. E ela explicou: eu pedi esse filho para Deus. Um amém, pelo menos? Obrigado pelo apoio. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho pavor de chegar atrasado nos lugares. Eu fico ofendido de chegar atrasado. E aí eu casei. E a minha esposa, às vezes, ela faz um suspense para ver se atrasa um pouco. E ela diz que não é atraso, é suspense. Ela fala que faz um suspense para chegar nos lugares. Ouvi alguém dizer esses dias que pessoas importantes não devem chegar primeiro, numa aula de etiqueta. Nossa, que chique. Cheguem mais tarde. Eu não concordo, eu quero chegar cedo. Ou eu gosto de chegar no horário para poder jogar na cara das pessoas. Marcou 7 horas, 6h59 eu tô na frente chamando no interfone. 6h59 eu tô lá. E Deus deu para mim amigos que trabalham muito nessa área da minha vida, porque eles amam atrasar. Sério, irmão, eles amam atrasar. Eu tenho um pavor disso, porque marcam um horário
Você liga para a pessoa, ela diz: estou saindo de casa. Mas o horário que a gente marcou era o horário que você está saindo de casa. Então, não houve planejamento. E aí Deus me deu uma estratégia. Sabe como eu faço? Eu falo o horário errado. Maravilhoso. Se o compromisso é às 8, eu digo que é às 7. Quando eles chegam às 7h45, eu parabenizo eles. Estão todos nervosos, dizendo: nossa, nos atrasamos. Eu falei: nada, está 15 minutos adiantado. Nem começou o rolê ainda. Que bom que vocês chegaram. Maravilhoso, irmão. Mas eles já estão descobrindo o golpe e estão atrasando acima do horário esperado também. Agora é interessante porque a gente usa o relógio, né? E o relógio é ele que nos diz se está certo, se está errado, ou se está atrasado, ou se está adiantado. Por isso que a gente usa o relógio. O relógio tem 24 horas, não é verdade? Então a gente olha aqui, dá um horário, e se passar está atrasado, se chegar antes está adiantado. Por quê? Porque na nossa vida o que nos rege é o relógio, é o Cronos. Então 40 minutos é 40 minutos, 1 hora é 1 hora. Sabe uma coisa interessante que eu descobri? Macarrão. O tempo de cocção do macarrão está na caixa. Você sabia disso? Fui descobrir esses dias. E eu dali pegar macarrão quente. Não, ainda não. Aí o dia que eu descobri que 10 minutos tá bom, deu 10 minutos, acabou. Mas com Deus não é nessa forma. Até porque quando nós marcamos, nós damos o tempo. Quando Deus dá a palavra, é Ele que determina o tempo. E o tempo que Deus determina não é de acordo com a velocidade que eu me movo, mas de acordo com o tamanho e o propósito que Ele tem para cada um. Então, o que para você pode demorar 10 dias, para alguém pode demorar 10 anos. O que para você é rápido, para outros é lento demais. E vice-versa também é verdade. Porque nós estamos sempre conectados ao nosso tempo. Então, todo momento, nós estamos olhando para Deus e dizendo: aonde você está que não chegou agora? Por que não é no meu tempo? Por que não é do meu jeito? E é por isso que a gente se atrapalha tanto na vida. Porque a gente tenta colocar tempo naquilo que precisa ser perfeito e não rápido. Então quando eu olho para a palavra de Deus, e isso se aplica diretamente à nossa realidade, quando eu olho para essa mulher Ana, e eu estou olhando já direto no final da história, e no final da história a Bíblia ela é muito precisa. Ela diz: e ela engravidou no tempo certo. A pergunta é: certo para quem? Foram anos esperando, humilhações, provações, vergonha, sentimento de desprezo, mal compreendido pelas pessoas. Tempo certo para quem? A nossa crise tá porque mesmo no testemunho a gente não consegue entender, pelo menos quem está fora, porque demorou tanto tempo. E essa é a parada que a gente não consegue explicar na vida, sabe? Por que algumas coisas para algumas pessoas são tão fáceis e para outras é tão difícil? Por que tem gente que nasceu vivendo aquilo que a gente está lutando para tentar viver um pouquinho? Já parou para pensar que todas essas inquietações pairam na nossa cabeça, e é nesse dia que o sentimento de comparação atrapalha tudo? Porque você olha para a casa do outro e lá já aconteceu, e ele chegou depois. E aí você olha para você e diz: não, mas eu fiz tudo certo. E por que comigo não acontece? Então o tempo todo a gente está nessa história da vida, onde a gente está olhando para o relógio, para a casa do outro, mas esquecendo de olhar para quem tem o controle de tudo. Essa mulher Ana, primeiro, ela é casada com um homem chamado Eucana, que é casado com outra mulher chamada Penina.
A gente está dentro de um contexto histórico, bíblico, onde a poligamia era parte da cultura. Isso já acabou. É importante frisar. Diga ao seu esposo, fala, você está no Novo Testamento. Isso. Não compensa, não compensa. Confia, não compensa. Olha para Salomão, a vida do coitado no final, escreveu Eclesiastes. Cansado, mais de 1000. Tem gente que fez cara de inveja, não entendi nada agora, mas vamos. Por isso que o homem está na 5ª série eterna, né? A gente deixa, perdão, Jesus, vamos continuar. Estamos no Novo Testamento, amém? Então tá bom. Penina teve filhos e filhas. Olha, a palavra ela é detalhista. Ela diz, e Penina teve filhos e filhas. Então a gente sabe que de um lado dessa família que se divide, há muitos filhos e filhas. E de outro lado, há uma mulher estéril, que não tem nenhum filho, nenhuma filha. E que o motivo da dor da vida dela é porque o que ela mais queria era ter a vida de Penina. Eu quero que você entenda. O fato de doer ainda mais de não ter filho é que quem convive na mesma instância tem muitos. E nada é pior para mostrar o que nos falta quando quem está do nosso lado tem sobrando. Então imagina a dor que essa mulher carrega dentro dela. São filhos e filhas de um lado, e de um lado esterilidade. A Bíblia estima que são mais de 10 anos convivendo nessa circunstância difícil. Então a Bíblia diz que ela é humilhada por Penina todas as vezes que ela se encontra. Ela é, castigada pela língua dessa mulher que tem o que a outra não tem e joga isso na cara dela. Porque o fato de não ter filhos aqui no Velho Testamento era motivo de muita vergonha. Era como se Deus não estivesse com você. O significado era maior. Agora, entende que são 10 anos sendo humilhada, chorando, angustiada. Qual que seria a hora perfeita para Deus fazer o filho chegar? Na hora da humilhação, na hora da dor, na hora da angústia. Era ali que Deus devia ter chegado. Não devia ter passado tanto tempo. É o que a gente pensa. É o que a gente confabula na nossa cabeça quando lê a história. A pergunta é, será que Ana nunca havia orado? E a Bíblia vai dizer que Ana ia ao templo todos os anos para adorar ao Senhor junto com Eli. Com Samuel? Perdão, o nome é tão feio do homem que eu esqueci. Eucana. São 10 anos aproximadamente subindo no templo, sendo envergonhada, humilhada e dobrando o joelho dizendo, Deus, me dá um filho. Deus, eu quero ter um filho. Eu imagino que talvez em alguns momentos ela disse, Senhor, por que o Senhor não faz igual o Senhor fez com Penina? Talvez em algum momento ela disse, Deus, se Penina tem um monte, eu só queria um, eu não queria tanto. Eu só queria um. Por que o Senhor não me dá? Anos, 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Então chega uma hora da nossa vida que a gente tem toda a esperança, mas o tempo já passou tanto que até a esperança não aguentou e foi embora. Nós tínhamos uma palavra no começo, uma promessa no começo, mas o tempo passou tanto, já foi tanta dor e tanta lágrima, tanta humilhação, que chega uma hora que a gente diz, sabe de uma coisa? Deu. Sabe de uma coisa? Tá bom, acostuma com o negócio. Não, tá tudo bem, eu nem queria mesmo. A fase do eu nem queria mesmo é a pior. É a fase que você olha e diz, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nem queria de fato isso. Eu acho que não era pra mim mesmo. Tá tudo certo, aí a gente cria uma história para defender as nossas emoções, que nada mais é do que uma mentira de quem não suportou a espera. E a gente diz, não, eu não queria, não, eu não quero. Mas lá dentro tem uma voz gritando, dizendo, não, você quer sim. Você está mentindo para você.
Mas o que nos pega é porque a gente olha para o relógio e Deus está longe, atrasado, a gente não está vendo nada dele fazendo, sabe, não tem um movimento, não tem nada, e aí aquela angústia vai tomando conta. Por isso que quando você olha para Ana, você precisa entender que essa mulher, ela não está bem. A Bíblia diz que ela não comia no jantar, onde elas estão no templo. A Bíblia diz que ela não comia, ela só chorava. Puxa, não dói imaginar a cena de uma mulher chorando numa mesa posta, sem comer, num banquete na frente, porque a ardúria da vida dela é tão grande que a comida perdeu o sabor, nada mais daquilo tem sentido. E aí que tá, Deus já devia ter chego. Sabe, é sempre assim, a gente lê a história, olha para a nossa vida e Deus já devia ter feito. Deus já devia ter feito. Por que não ainda? Por que não ainda? Então a gente sempre está fazendo perguntas erradas, olhando para o lado errado da história. Por que Deus não fez ainda? O que falta? Deus está atrasado. Sabe, Deus esqueceu, Deus me abandonou. E a gente ouve, e isso se repete. Quantos lugares eu já fui que as pessoas me pediram oração porque não tinham nem força mais para orar, porque já oraram tanto e nada aconteceu, então já desistiram de orar também. Chega um momento que Eucana diz para ela: por que tu está chorando, minha filha? Esposa, por que você está chorando? Eu sou para você mais do que 10 filhos. Tudo que eu faço para você, eu faço dobrado. Eu coloco mais comida no teu prato, eu cuido mais de você. Ana tem filhos, a Penina tem filhos, mas você tem a mim. Só que aí que tá, Ana não quer só o que a outra tem. Ana quer o que a outra tem e lhe falta. Porque Eucana é das duas, mas o filho é dela. Entende? Talvez durante muito tempo o desejo de Ana era empatar a conta, que era ter pelo menos um. Mas daí ela gerou outro, outro, e aí chega uma hora que não dá nem mais para empatar a conta. Essa é a parada. A gente está chegando no fim do poço da história, por isso que eu estou falando devagar. É a hora que você olha para todos os lados e você diz: sabe, já deu. Eu acho que a palavra que liberaram sobre mim era mentira. Mentiram para mim, me enganaram. Não foi Deus que falou comigo, era coisa da minha cabeça. Sabe, isso não deveria nem estar mais no meu coração. Aí você começa a batalhar contra o sonho que você carrega. E aí você começa a lidar com o inimigo dentro de você. E você se torna amarga, e aí você não quer mais nada. Palavra de esperança te irrita, palavra de fé te incomoda, porque você já esperou tanto e já foi, e deu, tá bom, não quero mais saber de nada disso, eu quero que vire o disco. E aí chega alguém e pergunta para você exatamente o que te falta. E aí vem alguém sem sabedoria e toca exatamente na ferida, e aí você tem que reviver tudo de novo. Imagina essa mulher. Então a Bíblia vai dizer que tem um dia que é o dia chave da história, que ela entra no templo, e a Bíblia diz que ela está chorando, e ela está angustiada, e ela começa a orar, e a oração dela é: Jesus, no caso aqui Deus, se o Senhor me der o filho, eu vou te devolver. Ai, lindo, que coisa maravilhosa. Deus, se o Senhor me der, eu estou te devolvendo. Ela está devolvendo algo que ela nem recebeu, mas demorou 10 anos para ela entender que o que Deus queria dar para ela não era um filho, era um sacerdote para toda Israel. Deus não queria dar um garotinho comum que ficasse escondido dentro de casa. Deus queria dar para ela um sacerdote que seria primeiro um juiz e depois o maior homem da história bíblica como sacerdote, que ungiu Davi, que ouvia a voz de Deus em todos os lugares. Ele não queria dar só um garoto, ele queria dar um sacerdote. Só que se ele dá um filho, ela pega, mas se ele dá um sacerdote, ela devolve. Não, eu vou melhorar. E enquanto o filho era para ela, nada aconteceu. E eu não sei nem quanto tempo de fato durou, mas o dia que ela falou para o Senhor: se o Senhor me dá, eu vou te devolver. Aí
é o tempo que às vezes a gente demora para entender que o que Deus vai fazer é maior do que o que a gente planejou. Ah não, você não pegou, eu vou melhorar. Às vezes a gente está olhando tanto para o relógio que a gente está pensando que Deus está atrasado, porque a gente está tentando colocar Deus dentro do nosso relógio, como se Deus trabalhasse no tempo que a gente acredita. Mas Deus não trabalha com o nosso tempo, Deus trabalha com a perfeição da obra perfeita. Então Deus não vai fazer na velocidade que você espera, Deus vai fazer no tempo que lhe cabe, para que quando aquilo que esteja pronto seja perfeito e não lhe cause dores. Então Deus não está atrasado, Deus está trabalhando de maneira perfeita e extraordinária. Sabe, a loucura de entender que Deus para algumas coisas demora e para outros ele acelera, é porque diferente de nós ele já sabe o futuro. O que Ana não sabe é que enquanto ela está orando dentro do templo, dizendo: Deus me dá um filho, Israel no lado de fora ora para que Deus devolva a eles um sacerdote justo, porque aquele que estava no controle, que era Eli, era um homem corrompido. Olha que loucura, imaginar que Deus é tão perfeito que no dia que estava respondendo a oração de Ana, estava respondendo a oração do José, estava respondendo a oração da Maria, estava respondendo a oração da Isabel, estava respondendo a oração de qualquer pessoa que havia dobrado o joelho dizendo: não quero mais um sacerdote injusto, eu quero voltar a sentir a presença de Deus em Israel, eu quero que a voz de Deus volte sobre a nossa terra. E aí Deus lá no céu estava dizendo: relaxa, a Ana está quase entendendo que o que eu tenho para ela não é um filho, e o dia que ela entender, ela vai descobrir que o garotinho dela era muito mais do que um filho. É um garoto separado, um homem de Deus, que vai ser aquele que vai restaurar a ordem na casa de Deus, e vai ser aquele que vai ungir o maior rei da história de Israel. Eu preciso de um homem. Você precisa de um filho? Eu preciso de um homem. Vocês precisam de um sacerdote? Eu preciso de um homem. Então deixa eu controlar e fazer da maneira perfeita, que no dia que sair um filho daqui, chega também um sacerdote para cá. Calma. Ana, depois de Samuel, teve mais 3 filhos e 2 filhas. Tá, ninguém ficou feliz, né? Bom, 10 anos esperando. O dia que nasceu um, depois não teve que esperar mais nada, veio mais 5. Tá, você não entendeu. É porque até chegar, o processo é longo. Depois que vence o processo, tudo fica tão rápido que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, parece chuva caindo do céu, a bênção não para, o milagre não para, as coisas se multiplicam, Deus está fazendo, é mais rápido. Então todo o tempo que você gastou reclamando que Deus estava atrasado, o dia que acontecer, gaste para dizer que Ele fez na hora certa, de maneira perfeita, que foi maior do que você imaginava e melhor do que você planejou. Meu Deus do céu, isso é a palavra de Deus. Demorou 10, agora não demorou nada. Ô André, tem coisas da minha vida que parece que demoraram anos, mas depois que virou a primeira chave, todas as outras viraram assim, rapidão. Eu preciso terminar. Meu Deus. Ai, a Aninha tá feliz com o menininho dela, gordinho, bonitinho. Aí o Elcana chegou para ela e falou: linda, vamos comigo pro templo. Chegou a hora de a gente sacrificar, chegou a hora de a gente agradecer. Aí a Ana podia ir para esfregar na cara da Penina, mas a Ana tinha visto a mensagem sobre suportar as dores e aprender a apanhar.
Então as armas dela não eram as mesmas de Penina. Não era a humilhação, não era nada disso. Era a obediência e a humildade. Ana falou: vai você, bem. Vai você. O dia que o menino desmamar, eu vou. E eu vou para deixar ele lá. Porque eu fiz uma promessa, a qual eu não vou voltar atrás. Eu fiz uma promessa. Tá na Bíblia, tá? Só pra você não ficar bravo comigo, tá na Bíblia. Depois o pessoal reclama: tá na Bíblia, tá na Bíblia. Olha a Ana no capítulo 2. Lembra no capítulo 1? O que Ana tá chorando? Ai, que fome, não come, não tem alegria. Capítulo 2. Qual que é o capítulo? É só um capítulo depois, tá? Não é 10 não, é só um. O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Calma, é a Ana falando. O Senhor encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Calma. Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos. Muito bom, né? E me sinto feliz pelo que Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Meu Deus. Essa oração de Ana é uma oração de quem suportou. É uma oração de quem entendeu. É uma oração de quem passou, sabe, viu a glória de Deus se manifestar e o milagre chegar. Eu quero declarar algo no nome de Jesus na sua vida. Eu vou te explicar como funciona. Quando você quer receber uma palavra, você não faz com a mão assim, você não faz com a mão assim, você faz com a mão assim. Eu quero declarar uma palavra de Jesus sobre você. Toda lágrima que escorreu dos teus olhos, pelo tempo que passou e nada daquilo que você esperava que Deus iria fazer aconteceu. Que todas as dores que te causaram o tempo da espera, que todas as marcas nos teus joelhos pela oração que não cessou até agora, eu quero declarar no nome de Jesus que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, que as marcas dos teus joelhos irão desaparecer e que as dores serão esquecidas, porque Deus não está atrasado com você. Deus está fazendo tudo de maneira perfeita e plena. É você que está ansioso demais. Se soubesse de como termina, não teria chorado tanto, se desesperado tanto. Mas a boa notícia para você é: Ele nunca saiu do controle, nenhuma palavra dele volta vazia, e tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, esse dia está chegando. A lágrima não vai ser mais de tristeza, vai ser de alegria. E os joelhos dobrados não serão para pedir, serão para agradecer. E a mesma boquinha que disse que ele estava atrasado, vai ter que reconhecer que ele estava no tempo certo. E foi melhor do que você imaginou.
era adolescente, uma vez eu vi alguém dizendo: Deus não está atrasado, Ele está caprichando. Eu achava legal. Só que o parâmetro de Deus não é o capricho, é a perfeição. Não é só a vontade de fazer, é fazer de fato algo de maneira perfeita. A palavra que a gente entende quando passa por tudo é chegar à conclusão que foi melhor não ter chego antes aquilo que o Senhor te deu na hora certa. É muito doido isso. Vai chegar um dia que você vai ter a certeza que foi melhor ter chegado na hora perfeita aquilo que para você parecia estar atrasado. Porque se tivesse chego antes, não teria sido tão perfeito como foi na hora que Deus te deu. Por isso que quando Deus faz aquilo que nos prometeu, mesmo tendo demorado tempo, mesmo tendo dominado o nosso coração uma sensação de abandono, sabe, mesmo tudo isso tendo acontecido, quando Deus faz, a boa notícia é poderosa para apagar tudo que ficou para trás. Você não entendeu, eu vou falar de maneira clara. No dia que Deus fazer, você vai esquecer de todos os dias que aparentemente Ele não havia feito nada. Porque você vai descobrir que enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o perfeito de Deus já estava sendo executado ao seu favor. Que enquanto você pensava que Deus não estava ouvindo a sua oração, Deus já estava movendo céus e terra na sua direção, mas os teus olhos não estavam enxergando. Porque no dia que você pensar que nenhuma das orações Ele tinha ouvido, no dia que Ele fazer, você vai descobrir que nenhuma oração foi em vão. Todas elas foram ouvidas. E é o dia que você olha para tudo e diz o que todo mundo tem como conclusão nesse dia: agora eu entendi porque não chegou na hora que eu queria, mas chegou na hora perfeita que Ele tinha para mim. Nesse dia, você vai ter que pedir perdão, porque você estava olhando para o relógio e o Senhor estava olhando para o teu destino. Você estava olhando para o relógio da parede e Ele estava olhando para a estrutura inteira da sua história. Você estava olhando para o que te faltava e Deus já estava olhando para aquilo que te sobra. Deus já estava olhando pela uma outra perspectiva. Enquanto você se comparava com o outro, Ele te media pelo amor e pela graça que lhe cabe. Sabe? Então, lindo, aproveite o tempo, mas tenha certeza, Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar que vai fazer, esquece o relógio, deposita ele numa caixinha e esquece ele. E se prepara para aquilo que Ele vai fazer. No tempo, na hora, no momento. Porque acontece talvez algo. Talvez, só talvez, você está orando por algo que Deus nunca vai fazer. Porque o que você pediu é tão pequeno que nem se compara com aquilo que Ele está fazendo. Então, enquanto você chora, enquanto você clama, enquanto você sofre, Deus está preparando algo tão maior e tão mais poderoso, que o dia que Ele te der, você vai entender que passou tempo orando pelas coisas erradas, pedindo pelos motivos errados, porque vai descobrir que o que Ele tinha era tão melhor, que vai agradecer por Ele não ter te dado o que você pediu. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve tudo, mas só faz o que o Senhor quer. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus, muito obrigado. Não sei quanto tempo passou para aqueles que me ouvem, não sei qual é a fase da história que estão, mas em um capítulo a vida de Ana resolveu. E eu quero declarar, Jesus, em pouco tempo, aquilo que estava mal compreendido vai vir à luz, e todas as palavras e promessas irão se cumprir, porque o Senhor é fiel. Jesus, aquieta nossa alma, aquieta o nosso coração, porque nós vamos descansar em Ti, sabendo que o melhor e o perfeito vai acontecer.
no nome de Jesus.